Olá, hoje é um dia especial, dia de finados. Quem sabe você foi ao cemitério, muitos com certeza foram ao cemitério, outros não, mas enfim, nessa época de pandemia, como lidar com a morte, sem poder, quem sabe, velar um familiar? Como lidar com isso? O que você entende sobre a morte? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Hoje é um programa especial, tratando desses assuntos. Vai ter um desdobramento natural, baseando na mortalidade da alma, na imortalidade da alma. Enfim, essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora. Pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você que nos dá a sua audiência. Muito obrigado, sinta-se abraçado onde quer que você esteja. A gente sempre fala aqui no programa que você é que faz o programa acontecer, porque são as suas perguntas, os seus questionamentos que esse programa de fato acontece. Obrigado pela sua participação de sempre. E você que está chegando aí pela primeira vez, você que está acompanhando a programação da TV Novo Tempo, esse é o programa Na Mira da Verdade. Esse é um programa em que você pergunta e a Bíblia vai responder. Mas quem está na mira para dar a resposta baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E eu gostaria, Tito, muito de pedir para o nosso telespectador, que talvez esteja acompanhando pela primeira vez o programa, que você acompanhe o programa até o final. Talvez você, a princípio, pense, nossa, esse indivíduo está falando algo que não tem a ver com a Bíblia, mas acompanhe o programa até o final para você perceber que o que nós vamos apresentar aqui é a doutrina bíblica acerca da morte. Hoje é um programa especial, é um programa temático, é um estudo bíblico. Normalmente nós fazemos perguntas diversas sobre diversos temas, mas nesse dia especial decidimos fazer um programa temático tanto para ensinar o que a Bíblia diz a respeito da morte, quanto para levar esperança para você, levar conforto para você. Então acompanhe até o final e você vai perceber que a Bíblia tem algo muito melhor a lhe oferecer, a nível de promessa, a nível de lógica, inclusive, acerca do que ocorre depois da morte. É importante a gente destacar que as perguntas são baseadas nas perguntas que os nossos telespectadores, você que nos acompanha, tem mandado para a gente. Nós selecionamos algumas das mais diversas questões que chegam aqui há tanto tempo no programa Na Mira da Verdade, mas selecionamos algumas perguntas relacionadas com o tema de hoje e eu tenho certeza que você vai se surpreender pelo assunto que nós vamos tratar aqui no programa Na Mira da Verdade especial Finados. Professor, nós abrimos o programa falando sobre algo bastante do nosso tempo aqui. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, e tivemos tantos e tantos sofrimentos de pessoas e familiares aí que perderam seus entes queridos e não puderam sequer velar o seu ente querido, não puderam ter um enterro digno para os seus queridos, né? O que a Bíblia pode nos dar algumas informações ou, quem sabe, dar um alívio a essas pessoas que perderam seus queridos nessa pandemia e não tiveram o tempo de ter o seu luto, né? Como que a gente pode ajudar nisso daí, professor? Vamos dar aqui algumas dicas muito importantes para esta fase, né, em que muitos estão tendo um grande sofrimento, né, por causa da pandemia. E eu quero dar para você pelo menos 4 dicas, né, para você lidar com isso. A primeira coisa, você tem que sentir realmente o seu luto, tá? Depois nós vamos explicar o porquê,
uma outra questão, mas você precisa sentir o seu luto. Se você não sentir o luto, não vai haver a cura. Segunda dica, você tem que ressignificar a morte. Então você tem que, à luz da Bíblia, ver a morte não como um fim de tudo, mas como um até logo. Né? Então outra forma de você ressignificar é, já que você não pôde dar um enterro digno a um ente querido, você pode fazer uma carta de agradecimento ou de despedida. Isso não tem nada a ver com comunicação com os mortos ou espiritismo, não. É uma forma de você trabalhar a sua mente, de você registrar no seu inconsciente, né, de que você agora vai seguir a sua vida independente da outra pessoa não estar aqui presente mais. Você vai ter a saudade? Vai. Vai ser difícil fazer esta carta? Vai. Mas é importante. Você pode fazer uma carta de agradecimento a Deus, né, lembrando dos momentos agradáveis que você teve com esta pessoa. Não é? E aí o que acontece? Além de viver o luto, você ressignifica a morte. E aí você ajuda a sua mente, você dá condições à sua mente para ela trabalhar melhor com o luto. Tá? Terceira dica, apegue-se às promessas de Deus. Isto é fundamental. Na Bíblia tem tantas promessas acerca, para as pessoas que perderam um ente querido para a morte. Eu vou ler algumas para você, mas tem muitas. Não é? E veja, por exemplo, essa do Salmo 23, verso 4. Ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui Deus é apresentado na figura de um pastor que cuida das suas ovelhas. Então você pode ter a certeza de que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja vivendo uma situação difícil, um luto, você não precisa temer porque Deus está com você. Mesmo que na angústia você não sinta, Deus não depende do seu sentimento para estar com você. Ele está com você porque a Bíblia o afirma. E o Salmo 34, 18 diz, né? Perto está o Senhor os que tem coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa é uma das promessas que você pode se apegar. Outra, encontramos aqui em 2 Timóteo 2,11. Tem muitas promessas, mas eu vou ler duas e vou depois dar outros textos para você ler. Ó. 2 Timóteo 2,11 diz o seguinte, ó, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se nós morremos com Cristo através do batismo, né, que o batismo simboliza uma morte para o eu e uma ressurreição para uma nova vida, né, nós também viveremos com ele. Então Deus não permitirá que os seus filhos sejam acorrentados para sempre pela morte. E outras promessas que você pode ler, 1 Coríntios 15, 22, né? Apocalipse 21, 4, que diz assim, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, apegue-se a essas promessas. Isso vai ajudar você a passar pelo luto, a ressignificar a morte e a ter mais confiança para seguir a vida adiante e para não pensar que a morte é o fim de tudo. Outra dica, não se cobre. Se você ficar cobrando-se, eu não pude dar o enterro digno para o meu ente querido, isso não vai ajudar em nada. Não é? Primeiro porque a pessoa já está descansando. Segundo porque você não teve culpa, você teve culpa da pandemia, você não teve culpa. Então foi uma situação que fugiu do seu controle e do controle de todos nós. Então você não precisa se sentir culpado, culpada. Né? Você tem que entender que há coisas que fogem das nossas mãos. Somos seres humanos, né? Não somos deuses. Não podemos controlar as coisas como nós gostaríamos. O próprio Deus permite que a história siga o seu curso normal a respeito do livre-arbítrio. Então,
Não se cobre. E a outra dica é não imagine coisas ruins. Não sei se você sabe, mas a maior parte das doenças são causadas pela nossa imaginação distorcida. Aquilo que nós imaginamos tem um poder muito grande sobre o corpo, porque a relação entre mente e corpo é muito grande. Então não fique imaginando coisas ruins. Ah, o meu ente querido deve estar triste. Ah, Deus poderá me castigar. Ah, eu não amei suficiente esta pessoa. Não fique imaginando isso. Você tem que imaginar coisas boas para que o seu cérebro tenha saúde e essa saúde reflita no seu corpo. E a última dica que eu lhe dou, decida continuar vivendo. Né? Decida continuar vivendo. Pode ter certeza que esse ente querido que descansou, ele gostaria que você continuasse vivendo. Assim como Deus quer que você continue vivendo. E se estiver difícil decidir isso sozinho, não há nenhum erro, nenhum problema em você buscar a Deus em oração juntamente com a ajuda psicoterápica. Então essas são algumas dicas que eu dou para você nesse momento delicado em que nós passamos pela pandemia e eu tenho certeza, né, que Deus vai atuar no seu coração, na sua mente, se você seguir essas dicas, fazendo a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, em confortar você e lhe ajudar a superar essa fase. Agora, professor, eu vendo você falar essas dicas e tudo mais, eu faço a seguinte pergunta para você, meu amigo. Não passar pelo luto pode causar alguma doença? Tito, essa pergunta é muito importante. Por quê? Realmente, quando a pessoa não vive o luto, mas nega-o, o que vai acontecer? Ela vai acumular na mente e, consequentemente, no corpo, angústia, tristeza, dor. E quando isso se acumula no cérebro, o cérebro vai dar um aviso para a pessoa de que algo não está bem. E como que pode ser este aviso? É por meio de um sintoma. Então pode surgir uma depressão, pode surgir um transtorno de ansiedade, como agorafobia, síndrome do pânico, fobia social, várias coisas. Então não viver o luto faz muito mal para a saúde. Então o que você tem que fazer? Sentiu vontade de chorar? Chore. Sentiu vontade de desabafar com alguém sobre o assunto? Desabafe. Sentiu vontade de falar com Deus? Fale. Então você tem que passar, porque se você não passar pela dor, não vem a cura. Ok? Se você esconde a dor, como se nada estivesse acontecendo, seu cérebro vai virar uma panela de pressão e uma hora explode. Então tem que viver o luto. E ao mesmo tempo em que vive esse luto, chora, fica triste ou fica bravo, não importa. Cada pessoa lida de uma forma, não é? E cada pessoa também tem o seu tempo. Não tem um tempo definido, depois de tanto tempo a pessoa se recupera do luto. Cada pessoa tem o seu tempo. E além disso, ressignifique. Dar um novo significado ajuda muito o cérebro. Como eu lhe falei antes, escrever uma carta de agradecimento a Deus pelos momentos que passou com a pessoa, uma carta de despedida, tudo isso ajuda a você viver o luto. Dói, mas é assim que a ferida depois é cicatrizada. Então faz muito mal não viver o luto. Tem que passar por essa fase, infelizmente. Mas, felizmente também, porque passando pela fase você não acumula angústia, ansiedade, tristeza e, consequentemente, você não vai trazer doenças para a sua mente e para o seu corpo. Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar do início mesmo. Eu quero colocar uma pergunta aqui para você. Essa pergunta sempre chega no programa, volta e meia a gente coloca aqui, mas eu acho que hoje é o dia especial onde a gente pode fazer uma sequência desses assuntos para a gente compreender bem essa questão da morte. A primeira pergunta que eu faço para você, professor, é a seguinte: por que existe a morte? Por quê? A morte, Tito e querido telespectador, ela não existe por vontade de Deus ou porque é um processo natural, que a macroevolução requer para que o mais apto sobreviva em relação ao mais fraco.
como ensina, por exemplo, o macroevolucionismo, né? Então você não pode crer nisso. A morte é chamada na Bíblia de inimiga e não de amiga. Então este processo, por exemplo, de seleção natural, não é? Que o mais apto sobrevive em relação ao mais fraco, óbvio que isso acontece no mundo natural, mas isso não é do plano de Deus, isso é um resultado do afastamento de Deus. Então, como que a Bíblia chama a morte em primeiro lugar? 1 Coríntios 15, 26, ó, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, a morte é um inimigo, ela é estranha aos planos de Deus. E por que que ela surgiu? Porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se afastaram da fonte de vida que é Deus por meio da desobediência. Quando Deus os criou com a imortalidade condicional. O que é isso? Para eles continuarem imortais, deveriam continuar ligados a Deus e obedientes a Ele. Veja o que diz Gênesis 2, 16, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem, não é, bem clara de não comer do fruto de uma árvore. Por quê? A questão não é o fruto em si mesmo, é o que está por trás, é você obedecer a Deus ou não. Para nós nos mantermos ligados à fonte de vida, temos que estar em plena obediência a Deus. Né? E isto, obviamente, no contexto dos nossos primeiros pais. Hoje nós somos ligados graças à cruz, porque nós somos pecadores. Então, nossos primeiros pais, ao pecarem, eles criaram uma barreira entre eles e Deus. Consequentemente, eles perderam acesso à chamada árvore da vida, diz Gênesis 3, 22 a 24. Consequentemente, eles se tornaram mortais. Tanto que em Gênesis 3, 19, Deus disse para Adão o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. Então quando o ser humano desobedeceu a Deus, se afastou dele, afastando-se da fonte de vida, vem a morte. A morte é a ausência da vida. Quando não estamos na presença de Deus, como era o propósito de Deus no princípio, o resultado é a morte, é a degeneração. Então a morte surgiu como uma intrusa, porque nossos primeiros pais pecaram. E nós não estamos pagando por eles, porque o Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, você e eu herdamos a natureza pecaminosa, pecamos e também somos mortais. Então, a morte surgiu por isso, pela desobediência e por nos desligarmos da fonte de vida que é Deus, que é Cristo, de acordo com Atos 3, verso 15. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo, mas eu queria ainda dar uma sequência nesse assunto que nós estamos falando. Por exemplo, um dos assuntos também que é bastante rotineiro aqui no programa Na Mira da Verdade é a dúvida sobre a alma. E a pergunta que eu quero colocar para você, professor, é a seguinte: o que acontece com a alma quando a pessoa morre? Nós vamos ter que ir para um intervalo para poder dar essa resposta aí para você, tá bom? Nós estamos fazendo um programa especial hoje, você que está acompanhando aí, é um programa especial temático sobre a morte. Hoje é finados, muitos de vocês que acompanham o programa Na Mira da Verdade, hoje estiveram, quem sabe, no cemitério, relembraram os seus entes queridos e muitos têm dúvida com relação à morte. E nós estamos tratando desse assunto exclusivamente no programa hoje. Durante todo o programa, as perguntas estarão relacionadas com isso. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar o seu comentário para a gente aí através do nosso Facebook, tá bom? Participe aí. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.
Estamos de volta hoje, especial Finados, aqui no programa Na Mira da Verdade. E a pergunta que nós deixamos aqui é a seguinte: o que acontece com a alma quando a pessoa morre? Essa é uma dúvida sua, não é? Professor Leandro Quadros, Vamos como lá, você responde essa questão? Primeiramente, nosso telespectador precisa ter em mente que o conceito bíblico de alma é bem diferente do conceito popular e do conceito grego, né? No conceito popular e no conceito grego, a alma é uma entidade imaterial que sobrevive de forma consciente fora do corpo. A Bíblia não pensa assim. O pensamento hebraico, a antropologia bíblica, né, apresenta a alma como sendo o próprio ser humano vivo. Vamos ver Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem, o ser humano, tem uma alma ou que ele é uma alma. O texto é claro, o homem passou a ser alma vivente. Então, biblicamente, você e eu não temos alma, nós somos alma. Tá? Tanto, por exemplo, que em Deuteronômio 10:22, na Almeida, Revista Atualizada, diz assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Óbvio que não foram com 70 almas penadas, né? Foram os descendentes, né, de Jacó que desceram ao Egito. Ok? Então, o sentido primário de alma na Bíblia é a pessoa viva. Então, biblicamente, você é uma alma vivente, eu sou uma alma vivente, tá? E tanto que a Bíblia diz em Ezequiel 18:4 que por ocasião da morte, olha o que acontece com a alma. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja, alma, o sentido primário na Bíblia de alma é ser vivo. E a Bíblia diz que a alma morre. Então o que acontece? O ser humano, por ocasião da morte, ele deixa de existir, porque há a separação do corpo e do fôlego de vida, que é o princípio vital de Deus que nos mantém vivos. Então, biblicamente, a alma morre, porque alma é o ser vivo. Né? Óbvio, a palavra alma tem um significado amplo na Bíblia. Ela pode ser traduzida por vida, por respiração, ok? Mas o sentido primário é ser vivo. Então você tem que pensar biblicamente para você poder entender a alma. Lembre-se de Gênesis 2:7. O ser humano, Deus não colocou uma alma dentro do ser humano. Deus fez o ser humano ser uma alma. Isso é o que diz Gênesis 2:7. Muito bem, professor, mas eu estou lendo aqui na minha Bíblia. Quando eu leio 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, eu vou até ler aqui numa linguagem da Almeida, que diz o seguinte: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Na linguagem de hoje diz o seguinte: estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Esse texto bíblico, professor, não deixa claro em afirmar que a alma do ser humano habita com o Senhor após a morte? Realmente, Tito, esse é um dos versos mais usados por nossos irmãos evangélicos, católicos, né? Para dizer que por ocasião da morte, a alma deixa o corpo e habita com o Senhor. Se nós lermos esse texto isolado, parece realmente dar a entender isso. Parece que esse texto contradiz tudo que a antropologia bíblica diz acerca da natureza humana, ou seja, que ela é indizível, é inseparável. Né? Quando acontece separação, acontece a morte e não há mais consciência. Mas se nós avaliarmos esse texto contextualmente, nós vamos entender o que é deixar o corpo e em que momento a pessoa habitará com o Senhor. Então vamos ler a partir do verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que ele está falando aqui? Do nosso corpo, corruptível, corrupto pelo pecado. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, que é o corpo transformado. Veja o contexto.
E por isso, neste tabernáculo, nesta morada, neste corpo, não é? Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, o corpo mortal será revestido pela habitação celestial, que é o corpo espiritual, o corpo glorificado. Segue o texto. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, se estivermos ligados a Cristo, não é? Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então veja, esse tabernáculo terrestre é o corpo corrompido. E nós devemos ser revestidos pela morada celestial, que é o corpo glorificado. Então o próprio termo revestido mostra que não é uma alma sobrevivendo fora do corpo, é um corpo sendo transformado. Veja como o contexto é importante. E aí, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor ou a garantia, né, do Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, ou seja, neste corpo corruptível, no que ele chama de tabernáculo terrestre, estamos ausentes do Senhor. Porque com este corpo mortal não podemos ficar diante da presença de um Deus santo. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo. O que é deixar o corpo no contexto? É ser revestido pela habitação celestial, que é o corpo glorificado. Né? Então, deixar o corpo é perder este corpo corruptível e ele será transformado pela habitação celestial, que é o corpo glorificado. E habitar com o Senhor. Quando que é o habitar com o Senhor? Quando que o corpo será, o corpo mortal, revestido pela imortalidade? O próprio Paulo, que escreveu esse texto, explica em 2 Timóteo 4,8, que é um texto que você tem que ler para entender também 2 Coríntios 5,8, além do contexto dele. O que Paulo diz? 2 Timóteo 4,8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Em que dia? Será que é por ocasião da morte? Olha que não, E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, para Paulo, deixar o corpo não é uma alma sair do corpo, é o corpo corruptível ser revestido de um corpo incorruptível. E habitar com o Senhor ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque é neste momento que ele recebe a coroa da justiça. Então, uma análise contextual de 2 Coríntios 5,8 com 2 Timóteo 4,8 prova que Paulo nem sonhava na possibilidade de uma alma sobreviver fora do corpo. Tudo bem, agora vamos pensar em espírito. Temos um espírito que pode sobreviver fora do corpo? E o espírito pode sobreviver fora do corpo? Tito, eu vou usar 2 textos bíblicos, vou pedir para você abrir num, que se encontra, você vai abrir Eclesiastes 12, verso 7. E eu vou ler Gênesis 2:7 novamente, porque além desse texto mostrar que nós não temos alma, mas que somos alma, esse texto explica o que é o espírito. Então eu vou ler Gênesis 2:7 e depois o Tito lê Eclesiastes capítulo 12, verso 7, tá? Então Gênesis 2:7 diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então o que acontece? A alma vivente é o resultado da união do corpo formado do pó da terra, mais o fôlego de vida. Fôlego de vida, no hebraico e também no grego, se refere ao espírito. Então a resposta é: nós temos um espírito? Depende da compreensão que você tem de espírito. Se você pensa que espírito é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo material, aí está errado esse conceito. A Bíblia não ensina isso. Então nós não temos um espírito nesse sentido. Agora, termos um espírito no sentido de termos o poder vital, a
a energia de Deus que nos mantém vivos, aí sim, a resposta é sim, nós temos um espírito. Porém, o espírito é o fôlego de vida, é o alento de Deus. Aquilo que Ele colocou dentro dos nossos primeiros pais e em todos nós, que mantém o corpo vivo em funcionamento. Né? E o que acontece com esse espírito ou fôlego de vida, né, por ocasião da morte? O Tito vai ler para nós agora Eclesiastes 12, verso 7. Que diz o seguinte: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então veja, esse espírito que volta para Deus não pode ser uma entidade consciente, por quê? Porque se fosse, o texto estaria ensinando que até o espírito dos maus volta para Deus. Então quer dizer que os maus, de forma consciente, estarão com Deus também? Não tem lógica. O texto fala que o espírito do homem, ou seja, de todo ser humano, volta para Deus. Então o que é o espírito? Não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, é o fôlego de vida, é a energia vital de Deus. E isto sim volta para Deus. E Ele vai reintegrar esta energia ao corpo por ocasião da ressurreição. Então, espírito é isso. Então, se você pensar em espírito como fôlego de vida, a resposta é sim, temos um espírito, óbvio. Agora, se você pensar em espírito como uma entidade imaterial fora do corpo, que sobrevive de forma consciente, aí a resposta bíblica é não. Muito bem, estamos indo muito bem aqui, está indo na sequência, eu acho que isso vai ser muito bom para você compreender. Mas eu queria aproveitar esse momento e dizer que você pode fazer um curso bíblico gratuito aqui com o programa Na Mira da Verdade. É esse curso bíblico aqui que chama-se Evidências. Para você ter ele, você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Nós temos um grupo de pessoas aqui pronto para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar para você. E temos também no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, um espaço ali onde está dizendo peça seu curso bíblico gratuito. Você entra lá e você escolhe o seu curso bíblico, pode escolher o Evidências ou também o Verdades para o Tempo do Fim. São presentes que nós oferecemos aqui no programa graças ao projeto Anjos da Esperança. Você que é um anjo da esperança, você tem contribuído para que muitas e muitas pessoas tenham a chance de receber gratuitamente um curso bíblico. Quantas e quantas pessoas estão sendo evangelizadas pela sua disponibilidade de ser um anjo da esperança e ajudar contribuindo nesse projeto. Muito bem. Bom, agora eu vou colocar uma daquelas perguntinhas capciosas, professor. E eu quero ver como que você vai sair. Eu acho que nós temos que ir para mais um intervalo. Diretora, eu tenho mais quanto tempinho aí? Eu tenho 2 minutos. Eu acho que você não vai conseguir responder essa questão. Mas deixa eu falar aqui. Quando eu falo que é aquela uma perguntinha capciosa, pelo seguinte. Você sabe que a doutrina do sono da alma é algo assim que eles acabam julgando que essa seria uma crença distintiva das seitas. Isso mesmo. Né? Então, a doutrina do sono da alma aparentemente poderia ser considerada assim uma doutrina distintiva das seitas? É essa pergunta que eu queria colocar em pauta aqui, mas nós temos que ir para um intervalo, então eu vou antecipar um pouquinho o intervalo, mas a gente volta já já para ele poder ter tempo de explicar essa pergunta certinho para você, tá bom? A gente volta já. Estamos de volta, esse é o programa especial Finados. Nós estamos tratando aqui dos mais diversos assuntos relacionados à morte. E você pode participar mandando seu comentário aí pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt. Dá lá o seu comentário sobre o programa de hoje. Estamos transmitindo pelo Facebook e nós deixamos em aberto a seguinte questão. O sono da alma é uma doutrina distintiva das seitas. Como é que é isso? Nós apresentamos aqui a doutrina do sono da alma. Por que é considerada uma doutrina distintiva das seitas? Será que podemos ser considerados, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pode ser considerada uma seita, professor? Existem alguns estudiosos que são honestos, obviamente, e outros que são tendenciosos,
porque eles afirmam que a doutrina da mortalidade da alma é uma característica da seita. Então dizem assim, os adventistas, as testemunhas de Jeová são sectários por causa da doutrina da mortalidade da alma. Mas isso não é um argumento correto e nem honesto. Por quê? Existem seitas que creem na mortalidade da alma e seitas que creem na imortalidade da alma. Então, não é um argumento, diríamos assim, de peso. Obviamente que a maioria dos cristãos crê na imortalidade da alma por influência grega e especialmente por influência de Agostinho, né? Um grande teólogo, mas que infelizmente teve os seus erros e bebeu muito nas fontes de Platão, diríamos assim, né? Que foi o filósofo grego que desenvolveu muito essa teoria da imortalidade da alma, transmigração da alma ou reencarnação, entre outras coisas mais. Então isso entrou no cristianismo por influência de Agostinho. Agora, dizer que é uma característica distintiva de seitas, além de ser tendencioso, é uma falta de informação. Por quê? Nós temos tanto teólogos antigos quanto atuais que não são adventistas, não são testemunhas de Jeová e que creem na mortalidade da alma. Então, os atuais, por exemplo, mesmo que alguns sejam falecidos, mas são atuais porque são referências até hoje. Oscar Cullmann, teólogo luterano, né, considerado uma das maiores autoridades em Novo Testamento no século XX, ele deixou de crer na imortalidade da alma e passou a crer na mortalidade da alma. Temos também John Stott, que faleceu tem poucos anos. Stott tem um livro intitulado A Cruz de Cristo, que é referência em qualquer seminário de teologia. E ele parou de crer na imortalidade da alma e no tormento eterno. Esse é um assunto que nós vamos ainda fazer um programa temático só para abordar o tormento eterno. Temos também Clark Pinnock, um teólogo canadense que também crê na mortalidade da alma, e Basil Atkinson, que também crê na mortalidade da alma, e você vê nos comentários dele. E quanto a teólogos antigos, eu vou só dar para você uma sugestão de um capítulo. Eu tenho aqui um livro, vou mostrar aqui nesta câmera, intitulado Questões sobre Doutrina, tá? Então é um livro usado para defender a fé adventista e explicá-la aos irmãos evangélicos de uma forma bem compreensível. E aqui tem um capítulo 44, Campeões da imortalidade condicional, ou seja, quem crê na imortalidade condicional da alma. Ou seja, já que o ser humano não obedeceu, se tornou mortal. Aí você vê aqui uma série de teólogos, a partir da página 383, você vê aqui teólogos luteranos, você vê aqui teólogos anglicanos, você vê aqui teólogos da Igreja Discípulo de Cristo, evangélicos, não é? Você vê aqui batistas, tá? Você vê aqui o que mais? Samuel Richardson, né? Da Primeira Igreja Batista Particular em Londres. Você vê John Milton. Você vê congregacionalistas, você vê uma série aqui, eles listam aqui, teólogos do século XVII, teólogos do século XVIII, teólogos do século XIX, arcebispos, né? Da Igreja Congregação também, uma série de teólogos aqui, de várias igrejas. Então, teólogos do século XX, que creem na mortalidade da alma. Então veja, você vai até aqui a página 416, cheio de teólogos que não são adventistas e nem testemunhas de Jeová que creem na mortalidade da alma. Então tenha muito cuidado com esta afirmação tendenciosa, porque ela não é verdadeira. Cada vez mais os eruditos estão voltando ao holismo bíblico. O que é holismo? A palavra holismo, do grego holos, quer dizer integral. E holismo bíblico é a crença de que o ser humano é um ser integral, é um ser biopsicossocial. Ou seja, não tem como ter vida se os elementos estão separados, tá? Então, é tendencioso realmente esse argumento, né? E foi bom o Tito ter apresentado isso para nós.
Muito bem, então vamos falar sobre o dilema da morte, professor. A questão é a seguinte: que respostas e soluções a Bíblia apresenta sobre o dilema da morte? Olha, eu vou citar aqui 2 textos em especial que são maravilhosos e o nosso telespectador vai ver que a Bíblia tem a melhor solução para isso. Melhor solução, com todo respeito, é a melhor solução que qualquer ser humano pode oferecer, seja evangélico, católico, adventista, inclusive nossos irmãos espíritas, é a melhor solução, inclusive em relação ao espiritismo, que muitos pensam que, logicamente, o espiritismo explica melhor o assunto, mas não é. Olha a solução bíblica para a morte, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A solução bíblica para a morte é crer no Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor, Salvador e Deus. Porque de acordo com Atos 3,15, Ele é o autor da vida. E quando você crê em Cristo, mesmo que você morra, você viverá. Porque Ele disse em João 6,40 o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a solução bíblica para a morte? A fé em Jesus Cristo e a consequente ressurreição dos mortos. Esta é a solução bíblica para o dilema da morte. Professor, bom, já que você falou em ressurreição, ressurreição é a mesma coisa que reencarnação? Tito, Allan Kardec, pai do espiritismo moderno, ensinou isso em suas obras, né? Que reencarnação é sinônimo de ressurreição para a Bíblia. Mas, com todo respeito, obviamente, aos irmãos espíritas, esta interpretação de Allan Kardec é totalmente pessoal e nada contextualizada. Se nós lermos 1 Coríntios 15, que é um dos principais capítulos que fala da ressurreição, nós percebemos que a diferença entre reencarnação e ressurreição é tão grande que é impossível você cogitar que os termos sejam sinônimos. Por exemplo, reencarnação é vida em corpos diferentes. Não é? Segundo a teoria reencarnacionista, não é? A alma sai de um corpo, vai para outro e assim sucessivamente. Não é? Até a pessoa atingir o desenvolvimento, o nível espiritual que se espera dela. Mas enquanto que a reencarnação ensina a vida em corpos diferentes, a ressurreição ensina a vida no mesmo corpo transformado. Então veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. 1 Coríntios 14, por exemplo, diz o seguinte no versículo 42, ó. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ou seja, é o mesmo corpo, só que transformado. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Corpo espiritual na Bíblia não é um corpo imaterial, é um corpo glorificado e transformado. Tanto que, de acordo com Mateus 8,11 e Mateus 26,29, nós vamos poder nos alimentarmos no céu. A Bíblia promete uma existência real. Então, enquanto que reencarnação é vida em corpos diferentes, ressurreição é vida no mesmo corpo. Enquanto que reencarnação não depende da segunda vinda de Cristo para ocorrer, a ressurreição depende da segunda vinda de Cristo. Como diz 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, é impossível crermos que reencarnação seja sinônimo de ressurreição. Neste ponto, entre outros, mas especialmente neste ponto, Allan Kardec falhou e muito. Ele não explicou aquilo que a Bíblia ensina. Bom, então já que você falou na questão de Allan Kardec, a questão de reencarnação, eu queria fazer uma pergunta para você. Segundo a Bíblia, quem são os
espíritos que se comunicam através de médiums, cartas psicografadas, ruídos e outras coisas mais, professor. Quem são esses espíritos que se comunicam com as pessoas? Muitos telespectadores nossos, né, irmãos espíritas extremamente sinceros, que amam a Deus, eles creem, né, que os espíritos que se comunicam por meio dos médiuns, né, são os espíritos das pessoas que faleceram. E não é, diríamos assim, de nos admirarmos que um irmão espírita creia nisso. Por quê? Porque esses espíritos, eles falam no tom da voz da pessoa que morreu, ou o médium psicografa com a mesma letra da pessoa falecida. Esse espírito pode imitar até o cheiro do perfume da pessoa que morreu. Revela coisas que só a pessoa da família e a pessoa que morreu sabiam. Então é algo difícil realmente de não acreditar que não é o espírito de uma pessoa querida que morreu. Mas, à luz do que nós aprendemos do significado do termo espírito, e quando nós vemos o que Deus pensa sobre a comunicação com os mortos, nós chegamos à conclusão, querido irmão espírita, que os espíritos que se comunicam por meio dos médiuns não são os espíritos dos nossos entes queridos. Eu sei que pode parecer deselegante ou até ruim isso que eu vou dizer, mas eu digo com muito respeito. Eu sou um pecador, não sou em nada melhor que você, mas eu tenho que lhe apresentar aquilo que a Bíblia ensina. Vamos ver como que Deus considera a prática de consultar a morte. Tem muitos textos, tá? Mas eu vou ler alguns. Eu vou pedir Tito, para você ler um que eu lembrei agora. Leia na nova tradução na linguagem de hoje que você tem. Sim. Isaías 8, verso 19 e 20, tá? Eu vou ler aqui um que está em Deuteronômio 18. Isso aqui é muito importante você prestar atenção nisto. E eu vou lhe dizer o porquê depois. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então Deus orientou os israelitas o seguinte, olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, não façam como as nações pagãs fazem. Vamos ver o que eles faziam e que Deus pediu para o israelita não fazer. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, ou seja, Deus não queria que praticasse o sacrifício infantil, como os pagãos faziam, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, ou seja, nem médiuns. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então isso é muito pesado. O Salmo 84, 10 e 11 diz assim, que Deus não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Se a consulta a espíritos e a médiuns fosse uma coisa boa, Deus não sonegaria, Deus não proibiria. Mas Ele proíbe. E há uma razão para isso. Leia, Tito, agora Isaías para nós, 8, 19 e 20. Olha, professor, Isaías 8, versos 19 e 20 diz o seguinte: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondem assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Temos mais 1 minutinho e meio, professor. O que você conclui com isso? Então, o que acontece? Se Deus diz que ao invés de consultar os médiuns, temos que consultar a palavra dele, e que os médiuns diz não tem nenhum valor, se a Bíblia diz em Efésios 6,12 que há 2 poderes antagônicos, e Apocalipse 12 também, 7 a 9,
diabo e seus anjos e Cristo e os seus anjos, a única conclusão lógica a qual chegamos é que os espíritos que se comunicam através dos médiuns, sendo que Deus condena isso, são os anjos caídos, os demônios que personificam as pessoas que morreram. Eu sei que isso é forte, isso é duro, mas é o que a Bíblia ensina, eu preciso transmitir a você. Então, vá à Bíblia. Vá à Bíblia, porque se você continuar crendo na consulta a mortos, os espíritos poderão ensinar a você várias coisas contrárias à palavra de Deus e afastar você da salvação. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos esse programa especial Na Mira da Verdade, Finados. Agradeço a você que esteve aqui com a gente. Hoje nós quisemos mostrar o que realmente a Bíblia fala sobre a morte. Obrigado por você ter acompanhado aí. O nosso programa continua semana que vem, você fazendo suas questões, fazendo suas perguntas. E professor, se Deus quiser, semana que vem estamos juntos de novo. Com certeza. Deus abençoe a você, amigo telespectador. Conforte-se por meio de Jesus, com a esperança da ressurreição. A morte não é o fim de tudo, é só um até logo. E lembre-se, quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.